E aí, galera do Dantas, vamos dar sequência aqui agora para o pessoal do segundo ano. É uma sequência aqui com 20 questões para serem resolvidas. Eu já passei lá no Google Classroom essas questões e nós estamos trabalhando com trigonometria no triângulo retângulo. A gente já viu esse assunto, certo? E aí vamos dar sequência. Eu coloquei a tabelinha de ângulos notáveis aqui só para dar uma relembrada aqui no conteúdo, certo? Coloquei um triângulo retângulo aqui também para exemplificar. Aqui eu tenho a tabela de ângulos notáveis e a tabela de ângulos mais comuns utilizados, certo? Então aqui eu tenho 30 graus, 45 e 60, seno, cosseno e tangente, ok? Tem uma musiquinha para relembrar, para você decorar na verdade essa tabela. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, ok? E aí com os outros valores aqui também. Além disso, a gente viu o Teorema de Pitágoras, já. O Teorema de Pitágoras diz que se eu pegar a minha hipotenusa e elevar ao quadrado, ela vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Nós já vimos isso também, que é o Teorema de Pitágoras. Aí vem a pergunta, o que é hipotenusa, o que é cateto? Se eu tenho um triângulo retângulo, como esse daqui, esse lado que fica posterior ao ângulo de 90 graus aqui, ó, esse maior lado, é chamado de hipotenusa. E quem é cateto? Os outros dois. Então esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, ok? A partir do momento que eu coloco aqui um ângulo de 30 graus, esse meu cateto aqui, ó, ele é o cateto que está oposto ao ângulo de 30 graus. Então ele é meu chamado meu cateto oposto. E esse cateto aqui que está coladinho com ele é chamado de cateto adjacente. Ok? Já se eu colocar aqui 60 graus, certo? Em relação ao ângulo de 60 graus, esse cateto aqui passa a ser o meu cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Então, ó, em relação ao ângulo de 60 graus, ele passa a ser oposto. Ele é adjacente a esse, mas ele é oposto a esse aqui, ó. Ele é o cateto que está oposto ao ângulo de 60 graus. E esse aqui é o meu cateto adjacente. Ok? Então, na verdade, os dois são catetos. Só passa a ser cateto oposto ou adjacente de acordo com o ângulo que eu venho estudar. Então, de acordo com o ângulo de 30 graus, esse cateto é o cateto oposto, não é AP, é OP, cateto oposto, certo? E esse meu lado aqui, certo? Esse meu cateto é chamado de cateto adjacente, ok? Em relação a esse ângulo aqui, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Então, oposto por estar ao lado oposto a ele, adjacente por estar próximo aqui. Então, na verdade, ele é oposto ou adjacente, de acordo com o ângulo que eu venha analisar. Ok? Vamos lá, vamos para os nossos problemas aqui, que é a primeira questão a ser resolvida do nosso exercício. A primeira questão diz assim, ó. Um avião levanta voo em B e fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. A que altura está e a qual distância percorrida quando alcançar a vertical que passa por um prédio A, situado a 2 km do ponto de partida? Ele diz aqui, ó, que o seno de 15 graus, ele como deu um ângulo aqui de 15 graus e não faz parte da tabela de ângulos notáveis, aqueles que a gente tem com maior facilidade, ele vai trazer aqui para mim o seno de 15 graus, o cosseno de 15 graus e a tangente de 15 graus. Só um detalhe, esses valores aqui eles estão arredondados, então a gente pode encontrar uma diferença quando você calcular por um lado ou pelo outro, mas a diferença é pequena, ok? Então, resumindo, ele quer saber aqui o valor de x, ou melhor, a que altura está e a que distância ele percorreu. Qual foi a distância que ele percorreu desse ponto A, e eu tenho um ponto B, posso chamar esse aqui de ponto C. Então, ó, a que altura está, qual a distância que ele percorreu. Vamos lá. Então, resumindo, eu tenho um triângulo, ó, deixa eu fazer aqui essa representação. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero saber o valor de x e o valor de y. O ângulo aqui é de 15 graus. Aqui eu tenho 2.000 metros. Ele quer saber a altura x e a distância y. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo de 15 graus. Relacionado a esse triângulo aqui eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. Não é isso?
Porque aqui, ó, se eu tenho o ângulo de 90 graus, esse lado maior aqui, posterior ao ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa. Aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. Então, para eu descobrir o valor de x, eu vou usar uma relação que envolva o cateto que esteja ao lado oposto a ele, e eu vou usar também o cateto adjacente. Porque se eu usar cateto oposto e hipotenusa, eu tenho duas incógnitas, fica meio complicado de resolver. Ok? Então a gente vai usar quem? Cateto oposto e cateto adjacente. Certo? Só que para isso, tem uma palavrinha que eu até utilizei na sala e gosto de usar com muita frequência, que é essa daqui. Ó. Vou colocar aqui embaixo, que é o só, cá, toa. O seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo, a relação que a gente vai usar é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Então, ó, eu vou ter que usar aqui uma relação que envolva o cateto oposto e o cateto adjacente. Oposto, adjacente. Eu vou usar o O e o A. Oposto, hipotenusa. Adjacente, hipotenusa. Oposto e adjacente. Então eu vou usar quem? Eu vou usar a minha tangente. Cateto oposto e adjacente. Eu vou usar o oposto e adjacente. Então vai ser relacionado com quem? Com a minha tangente. Ok? Então aqui eu vou usar tangente de quantos graus? De 15 graus. É igual ao meu cateto oposto, que é quem? X, sobre o meu cateto adjacente, que é quem? 2000. A tangente de 15 graus foi dada para mim. Ó. Tangente de 15 graus é 0,27. Então, ó, 0,27 é igual a x sobre 2000. E aí é só fazer aqui, ó, meio pelos extremos, tá? Deixa eu colocar um aqui embaixo. Então, ó, meio pelos extremos. X vezes 1 é x. Que é igual a 2000 vezes 0,27. Deixa eu colocar aqui 2000 vezes 0,27. Ok? Fazer essa multiplicação aqui do lado bem pequenininha, tá? 2000, 0,27. Vamos multiplicar aqui, ó. 7 vezes 0 é 0, 0, 0. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 0 é 0, 0, 0. 2 vezes 2 é 4. Não precisa multiplicar por esse 0 aqui, que não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui desce esse 0, desce esse outro 0, desce mais um 0, desceu 4, desceu 5. A minha multiplicação tem duas casas decimais envolvidas com o meu número decimal. Então eu coloco a vírgula com duas casas decimais. Então o meu x, deixa eu colocar minha flanelinha que eu vou já apagar com ela. Meu x é igual a 540 metros. Ok? Então a altura em que ele vai estar, em que o avião vai estar, é de 540 metros. Então já encontramos o valor de x. Ó. X é igual a 540. Ok? Infelizmente vou ter que apagar esse cálculo aqui, que eu não tenho tanto espaço para fazer agora o cálculo de y. Mas já deu para entender aqui a ideia de como encontrar essa altura, o valor de x. Então vamos fazer agora com o nosso y, encontrar a distância que foi percorrida. Certo? Então vamos lá. Para eu encontrar o valor de y, vejam, eu posso usar a relação que envolva cateto oposto, porque agora eu tenho um valor aqui, 540, e hipotenusa, ou, se eu quiser, eu posso usar cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu vou usar esse daqui, tá? Então, ó, cateto oposto e hipotenusa. Oposto e hipotenusa é o meu seno, ok? Então, ó, seno, oposto e hipotenusa, seno de quantos graus? De 15 graus, é igual ao meu cateto oposto, que é 540, sobre a minha hipotenusa, que é y. Ok? Vamos lá. O seno de 15 graus é igual a quanto? O seno de 15 graus é igual a 0,26. Então, 0,26 é igual a 540 sobre y. E aí, ó, regra de 3 do mesmo jeito. Meio, na verdade, meio pelos extremos. 500 vezes 1, 540 vezes 1 vai dar 540. Y vezes
0,26 dá 0,26y. E aqui eu repito o 540. Como aqui está multiplicando, vai lá para baixo dividindo, não é isso? Deixa eu colocar aqui do lado. E vai ficar assim, ó. Y é igual a 540 dividido por 0,26. Vamos fazer uma divisão por um número decimal, não é isso? Vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu dividir aqui num espaço pequenininho, deixa eu fazer aqui do lado. Vai ficar em cima da imagem mesmo. 540 dividido por 0,26. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acrescentar, acho que vai atrapalhar um pouquinho aqui se eu fizer aqui em cima, deixa eu fazer aqui embaixo. 540 dividido por 0,26. Então, ó, como é que eu vou dividir por um número decimal? Eu posso pegar essa vírgula e mover duas casas à direita. E aí transformar ele em número inteiro. Então, ó, duas casas à direita, a vírgula vai lá para o final, ela morre e acrescento 2 zeros aqui. Ok? Então ficou agora 54.000 dividido por 26. Morreu esse zero aqui, ó. Ok? Então vamos lá. 54 dividido por 26 dá 2. 2 vezes 26 vai dar 52. Quando eu subtrair, dá resto 2. Aí eu vou, ó, desço esse zero aqui agora. 20 não divide por 26. Então o que eu faço? Eu desço esse zero aqui e acrescento um zero aqui. Aí vamos lá. 200 dividido por 26 vai dar quanto? Acho que vai dar 6, né? Vamos tentar com 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 2 dá 12, mais 3, 15. E dava para colocar com um número maior. Vamos tentar com 7. 7 vezes 6. 7 vezes 6 vai dar 42. Sobe 4. 7 vezes 2 vai dar 14. 14 mais 4 vai dar 18. Aí agora deu um valor mais próximo. Então, ó, 10 menos 2 é igual a 8. E aqui se eu peguei um emprestado daqui para poder resolver a subtração do outro lado. Aqui ficou, ao invés de 20, ficou 19. 19 menos 18 é igual a 1. Desce aquele zero lá em cima que estava faltando, ó. Agora vai dar 6. Então, ó, 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 mais 3 vai ser igual a 15. Subtraindo aqui eu tenho 10 menos 6 é igual a 4. E aqui, ó, se emprestou 1 para cá, aqui ficou 17. 17 menos 15 vai ser igual a 2. Então aqui deu o resto 24. Certo? E se a gente quiser, dá para acrescentar vírgula e acrescentar um valor decimal. Mas não se expandir assim, fazer uma expansão tão grande não. Vamos deixar nesse valor inteiro, sem valor decimal, vamos deixar esse resto aqui, certo? Sabendo que a gente poderia prolongar um pouco mais. Então, ó, vamos colocar aqui que y vai ser aproximadamente 2.076 metros, ok? Então essa é a distância que vai ser percorrida do ponto B ao ponto C. E isso a gente usando trigonometria no triângulo retângulo, ok? Vamos passar para uma próxima questão. Vamos embora para o segundo quesito. Vamos lá. Vamos dar sequência. Calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC da figura, sabendo que o cosseno de alfa é igual a 3/5 e que o segmento BC é 10. Vamos lá. Esqueci de apagar um C aqui, ó. Vamos lá. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó. O segmento BC é igual a 10. Então eu sei que essa distância aqui é igual a 10. Ele diz aqui que o seno, ou melhor, o cosseno de alfa é igual a 3/5. Aí vamos para aquele soca à toa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Então eu vou descobrir esse valor aqui de baixo. Ó. Vou chamar de x e esse aqui eu vou chamar de y. Ok? Então vamos lá. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o meu cosseno. Ele já facilitou para mim, indicando que eu vou usar o cosseno. Então o cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Ele diz que o cosseno de alfa é quanto? 3/5. Então aqui, ó, 3 sobre 5 é igual a x sobre 10. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu tenho que 5x é igual a 30. X é igual a 30 sobre 5. X é igual a 6. Então eu sei que o valor de x aqui é igual a 6. Só que ele pede para eu calcular o perímetro, vejam só. Ele pede para eu calcular o perímetro. Ele diz aqui para mim que o cosseno de alfa é 3/5. Ele diz que esse lado é 10. E a gente sabe que perímetro é a soma da medida dos lados. Então eu tenho que somar esse lado com esse lado e esse outro lado aqui. Ok? Como é um triângulo retângulo e eu já tenho dois lados, eu posso aplicar Pitágoras aqui nesse problema. E aí a gente pode resolver com Pitágoras da seguinte maneira. A hipotenusa ao quadrado, ó, Pitágoras é esse aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então se eu pegar a hipotenusa 10 ao quadrado, vai ser igual a esse cateto ao quadrado, mais esse outro cateto y, que eu não sei quanto é, ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, mais y ao quadrado, ok? Esse 36 está desse lado, vai para o outro lado, e aí vai inverter o sinal. Vai ficar 100 menos 36 é igual a y ao quadrado. 100 menos 36 vai dar 64, é igual a y ao quadrado. Como aqui está ao quadrado, quer dizer que é a raiz desse número. Então, ó, y é igual a raiz de 64. Y vai ser igual a 8. Ok? Então, ó, se eu sei que y aqui é igual a 8, então meu perímetro vai ser igual a 10 mais 6 mais 8. O perímetro vai ser igual a 24. Ok? 24 metros, até porque ele diz ali que a unidade de medida é métrica. Então aqui é 24 metros. Ok? Vamos passar para uma próxima questão. Bora resolvendo. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui também. Vamos lá. O terceiro quesito diz assim, ó. Determinar as medidas dos catetos do triângulo retângulo abaixo. Aí ele diz aqui que o triângulo retângulo tem um lado y, tem um lado x, aqui eu tenho 50, o ângulo é 37 graus, ele me dá as informações aqui indicando que o seno de 37 graus é 0,60 ou 0,6, o cosseno de 37 graus é 0,8 e a tangente é 0,75. Então vamos lá, eu posso usar aqui, ó, primeiro para resolver, descobrir x. X é o meu cateto oposto e eu vou usar quem? A hipotenusa. Tem número, dá para eu resolver. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Oposto e hipotenusa é seno. Ok? Um só cateto fica muito facinho de resolver. Então, ó, cateto oposto vai ser o seno de 37 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a minha hipotenusa, que é 50. O seno de 37 graus é igual a quanto? O seno de 37 graus é igual a 0,6. É igual a x sobre 50. Ok? Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, eu tenho que x é igual a 50 vezes 0,6. Vamos multiplicar? 50, 0,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. O zero não precisa multiplicar, mas aí eu tenho uma casa decimal envolvendo o meu cálculo. X é igual a 30. Ok? Então já sei que x aqui, ó, é igual a 30. Como eu usei Pitágoras no anterior, certo? Eu poderia aplicar Pitágoras aqui também. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar trigonometria, a mesma lógica. Então já sei que o x aqui é igual a 30.
Vamos resolver agora o valor de y. Então, ó, para encontrar o valor de y, eu vou usar quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, porque eu já tenho esse valor, ou cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente e hipotenusa é cosseno. Então vamos lá. O cosseno de 37 graus vai ser igual ao cateto adjacente, ó, adjacente que é y, sobre a minha hipotenusa que é 50. Ok? Tranquilo? O cosseno de 37 graus é quanto? 0,80. Que é igual a y sobre 50. Colocando 1 aqui embaixo para facilitar, ó, só para poder ter uma referência, y vezes 1 é y, que é igual a 50 vezes 0,80. Então, ó, 50 vezes 0,80, ou 0,80 vezes 50. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5, 0. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 5 vai ser igual a 40. 0, 0, 0, 4. Duas casas decimais, acrescenta a vírgula com duas casas decimais, então meu y vai ser igual a 40. Então, esse é o valor de y. Quem chegou a esse resultado, está tranquilo. Ok? A minha intenção é fazer 5 questões, certo? Não vai ficar muito longo esse vídeo, então a gente vai parar nessa terceira aqui, e aí depois eu vou dar sequência com mais questões e a gente vai resolvendo. Ok? Então, quem chegou a esse resultado está ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos lá.